Será que a administração pública precisa observar alguma ordem cronológica na realização de seus pagamentos? Eu sou a Maria Eduarda, consultora aqui da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Bom, hoje nós vamos falar sobre a quebra da ordem de pagamentos na Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações. De início, vale ressaltar que sim, a administração pública tem que observar uma ordem cronológica para realizar seus pagamentos, e essa ordem já era prevista na antiga Lei de Licitações. Contudo, a nova lei ela institui um regime mais normativo, mais rigoroso para essa ordem, consolidando-a como um dos principais eixos de controle e governança nas contratações públicas. Ou seja, a quebra da ordem cronológica deixou de ser tratada como uma simples falha administrativa, podendo ensejar responsabilização na esfera penal, conforme nós veremos a seguir. Bom, essa ordem ela está prevista no artigo 141 da nova lei, que preleciona que no dever de pagamento pela administração será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos. Dentre essas fontes, nós podemos citar, a título de exemplificação, a fonte 1, que seria o Tesouro, a fonte 2, de recursos próprios do Estado, ou a fonte 5, de recursos que vêm da União, sendo essas fontes subdivididas nas seguintes categorias de contratos. Primeiro, fornecimento de bens, locações, prestações de serviços e, por último, a realização de obras. Tal estrutura normativa, ela veio para concretizar os princípios da impessoalidade, da isonomia e da moralidade administrativa, não se limitando à organização financeira e atuando como mecanismo de prevenção. Mas prevenção de quê? De preterições arbitrárias, favorecimentos indevidos e também como uma garantia da previsibilidade dos contratos. A ordem cronológica também não se traduz em uma fila única e genérica do órgão, o que significa, conforme já exposto, que a sequência de pagamentos deve ser organizada simultaneamente por diferentes fontes de recurso e por categorias contratuais diversas, como as previstas nos incisos do artigo. Ou seja, comparações inadequadas entre contratos de fontes distintas e categorias de objetos diversas podem gerar aí interpretações equivocadas. Contudo, essa ordem cronológica a ser seguida, ela não é absoluta, tá? Podendo aí ocorrer as exceções legais taxativas previstas no parágrafo 1º do artigo 141, sendo os casos de grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública, pagamento à microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, e aí nesses dois incisos do parágrafo 1º vale ressaltar o requisito essencial deles, que é demonstrar o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto contratado. Ou seja, a administração pública ela não pode fazer uma invocação genérica de urgência ou de conveniência administrativa, sendo necessário realmente demonstrar esse risco de descontinuidade do cumprimento do objeto contratual. Prosseguindo nos incisos. Também nos casos de pagamentos de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada, pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade. E aqui, novamente, demonstrado o risco de descontinuidade da prestação do serviço público. Porém, essa alteração da ordem, ela também não é automática. E aí a nova lei colocou um conjunto de formalismo mínimo aí para o ente público observar. Dentre essas exigências estão a justificativa prévia e fundamentada da autoridade competente, a comunicação ao controle interno do órgão, a comunicação ao Tribunal de Contas competente e também a publicação mensal em sítio eletrônico da ordem cronológica dos pagamentos que serão feitos e das justificativas das alterações promovidas, de forma aí a consolidar o princípio da transparência que hoje é a regra em diversas contratações públicas.
Também há as despesas excluídas dessas regras, que são as despesas relativas a diárias, adiantamentos de viagem, folha de pagamento, encargos sociais, verba indenizatória de natureza salarial, serviços públicos prestados sob o regime de concessão, obrigações tributárias, precatórios, decisões judiciais, subvenções, auxílios financeiros, indenizações, restituições e rateios. Conforme mencionado no início desse vídeo, também a inobservância dessa ordem cronológica pode gerar uma responsabilização administrativa, sendo essa prevista no parágrafo 2º do artigo 141, que leciona para a gente que essa inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Um entendimento também que tem sido firmado pelo Tribunal de Contas da União, que consolidou que essa quebra da ordem de pagamentos é uma falha grave, principalmente se houver reiteração das condutas ou favorecimento indevido. E por fim, também destacamos numa seara mais grave a repercussão penal, que é o crime de preterição da ordem cronológica de pagamento, incluído aí pela nova Lei de Licitações no artigo 337-H do Código Penal. E aí eu destaco o final desse dispositivo, que diz que pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade gera aí uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, claro, desde que comprovado o dolo do agente. Também é importante ressaltar o papel do controle interno do órgão administrativo, aí que recomenda-se ser um controle interno mais robusto para atuar na prevenção e identificação de irregularidades e proposição de medidas corretivas, para apurar a responsabilidade, inclusive com a comunicação aos órgãos de controle externo, porque a inexistência desse controle mínimo tende a transformar a ordem cronológica em uma regra meramente formal, esvaziando toda a finalidade buscada pelo legislador. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada. Essas são as redes sociais da GEPAM. E se você gostou, espero que nos siga. Nós somos a GEPAM e esse é o quadro Fique por Dentro.